Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me um breve momento para que possamos nele fazer uma reflexão mínima acerca da importância do dia que estamos vivendo hoje. Esse é um dia que a gente não consegue deixar de vir à igreja. Haja visto aqui a quantidade de pessoas relativamente e comparativamente a outros dias, e mesmo a outras festas, a dias especiais, que nos convidam para a mesma igreja. Mas a quarta-feira de cinzas bate recorde, naturalmente. Todos nós, por uma razão mais inconsciente do que consciente, participamos da liturgia eucarística desse dia. Queremos receber as cinzas, tamanho significado que ela tem para nós. E esse significado deve ser respeitado, porque além de tudo aquilo que objetivamente a igreja nos propõe, quando celebra conosco esse dia, há também um sentido muito particular, muito pessoal, que cada um traz e tem o direito sagrado de trazer consigo. E nesse encontro da subjetividade de cada um com aquilo que é a proposta geral da igreja para toda a comunidade humana, nós temos uma beleza, uma riqueza imensa de possibilidades quando aqui nos encontramos agora, por exemplo. O que são as cinzas e o que é que elas nos querem dizer? Eu diria 2 ou 3 coisas acerca disso. Primeiro, num dia como este, quando nós nos sujamos literalmente de cinzas, queremos reconhecer a nossa radical condição de igualdade de uns em relação aos outros e a todos. Ou seja, não há ninguém maior, ninguém superior, ninguém melhor a ninguém na face da terra. Mas também não há ninguém menor, ninguém pior, ninguém inferior. No máximo nós somos diferentes, inclusive nossos pecados diferem uns dos outros. Mas a nossa condição diante de Deus é a mesma. Não há ninguém um pouco mais, ninguém por menos.
Aliás, eu sempre faço essa comparação. Uma pessoa que está num prédio de 100 andares, lá na cobertura, por acaso ela está mais perto do sol do que alguém que está lá embaixo no meio da rua? Naturalmente que não. Apesar das alturas, nós não estamos mais altos porque eventualmente nos consideramos mais próximos a Deus. Estamos sempre, independentemente da nossa condição diferenciada, no mesmo patamar, em pé radical de igualdade. Esse é um dado que não nos pode faltar. Em outras palavras, não importam de forma alguma os títulos que nós ostentamos, e alguns de nós os temos, não importam as roupas que nós vestimos, as conquistas que nós fazemos, os bens que nós temos em nosso nome, o dinheiro que eventualmente nós possuímos, a posição social influente que eventualmente trazemos conosco. Qualquer que seja a nossa condição, somos todos seres humanos. Essa é a grande verdade. E quando nós morrermos, e eu tenho para mim que nós vamos morrer, desconfio disso, chegarmos diante de Deus, não vai chegar um grande empresário, não vai chegar um médico de renome famoso, não vai chegar um grande sacerdote ou qualquer coisa que o valha, vai chegar um ser humano. E é na qualidade de seres humanos que seremos acolhidos por Deus. Então, as cinzas nos fazem perceber que somos apenas, mas também tudo isso, seres humanos. Depois, e aqui eu me lembro sempre do abrigo, onde eu estava no abrigo aqui das irmãzinhas, das velhinhas, e já faz alguns anos, e lá tinha aqueles homens que a gente rotula de doido. Estava lá conversando muito com as irmãs, e quando eu cheguei, as irmãs me apresentaram, aqui é o Padre Elias, viu? E ele imediatamente pegou em minha mão e disse: prazer, tudo bem com o senhor? E aí disse: olha, o senhor não sabia, mas eu vou dizer ao senhor, eu falo de igual para igual com qualquer autoridade. Eu disse: muito bem, tem que ser assim mesmo. Ele disse: chegar o bispo aqui, eu falo assim, de igual para igual. Ótimo. Se o Papa vier, eu falo. E como não tinha mais nenhuma outra autoridade acima do Papa, ele ficou por ali mesmo, né? Ele disse: sabe por que eu falo de igual para igual? Eu disse: não. Porque o mesmo ar que o senhor respira é o ar que eu respiro. De doido esse não tinha nada. Uma intuição profunda. O mesmo sopro divino que foi dado nas minhas narinas, foi dado nas narinas de vocês. Temos o mesmo espírito, a mesma vida e a mesma vitalidade do mesmo Deus. Portanto, somos iguais. Mas também somos iguais nas nossas carências, nas nossas limitações, nas nossas necessidades como seres humanos, porque o estômago do pobre é do tamanho do estômago do rico. As mesmas necessidades nós temos. E às vezes nós somos tentados a pensar que alguém pode viver passando necessidades, mas nós não. Que alguém pode viver sem o essencial, mas nós não. Nossa família não. Os nossos não. Então essa condição de igualdade é um puxavanco de orelhas e um chamamento de atenção extremamente sério que as cinzas nos fazem perceber. Por outro lado, em segundo lugar, sujar-nos de cinzas significa reencontrar o sentido do nosso limite ou dos nossos limites. Isso por quê? Porque muitas vezes nós vivemos a vida meio inflacionados, inflados. Nós nos tomamos muito mais do que somos, achando que somos melhores do que os outros. É aquela história, no mundo todo mundo é igual, mas tem gente que se acha mais igual do que os outros e querem sempre algum privilégio. E tem duas coisas na vida que a gente não pode deixar de saber. A primeira é o que eu posso e a segunda é o que eu não posso. As cinzas nos dizem o que podemos e o que não podemos. Nos ajuda a encontrar o nosso equilíbrio, para não ficarmos nem muito acima, nem muito embaixo. No fundo é a consciência da nossa grandeza, mas também da nossa pequenez. E é por isso que o contraponto das cinzas é o domingo da ressurreição, que nós celebraremos daqui a 40 dias. Pois nós somos pó,
mas também somos luz. Duas partes de uma mesma realidade. E, paradoxalmente, nunca nos devemos esquecer de que somos pó, mas sempre nos devemos lembrar de que somos luz. Percebendo essas duas realidades, nós vamos crescendo naturalmente. Em terceiro lugar, receber cinzas é tomar consciência da transitoriedade da nossa vida, da brevidade dos nossos dias, mas também da fragilidade desse barro de que todos nós fomos feitos. Muito frágeis nós somos, invariavelmente. É não esquecer que viemos do barro e que ao barro, ao pó, às cinzas, nós retornaremos. É a dimensão de finitude que não pode deixar de existir na nossa cabeça e no coração nunca. Isso é extremamente importante porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nunca fôssemos morrer. Às vezes acontece conosco, às vezes acontece com pessoas que nós conhecemos. Por que eu digo isso? Porque vivemos a vida maltratando os outros, caluniando os outros, diminuindo e humilhando os outros, levando o tempo inteiro o sofrimento para os outros, puxando o tapete aos pés dos outros. E não estamos nem aí. Estamos nem aí. Achamos que a morte não vai bater a nossa porta, que ficaremos impunes o tempo inteiro. Pode ser que fiquemos por alguns anos, até por algumas décadas, mas haverá um momento em que nós seremos chamados a olhar para aquilo que fizemos de nós. Todas as coisas, as pequenas, as medianas e as grandes e as enormes. O momento da morte não é problema para a gente. Se a gente morresse e se acabasse, não seria problema, porque se acabou mesmo. A morte pode ser um problema para a gente, porque a gente vai morrer e não vai acabar. Vai ser o começo de uma vida eterna que não tem mais fim. E é nesse momento exato da nossa transição entre essa e a vida eterna que nos espera a todos, que nós poderemos olhar para nós numa visão retrospectiva, profunda e total, e ver se aquilo que nós fizemos de nós nos agrada ou nem tanto, nos decepciona e até mesmo nos envergonha. Se fomos dignos de tudo aquilo de bom que Deus pôs em nossas mãos, em termos de dons, talentos, capacidades, potencialidades, inclinações, carismas, ou se jogamos literalmente isso no lixo e não aproveitamos nada do que recebemos de Deus. Na hora da morte é a hora da sinceridade, é a hora da transparência, da cristalinidade, é a hora da verdade. E a gente não vai escapar a esse momento. Podemos tripudiar, podemos maltratar, podemos espezinhar as pessoas, mas um dia teremos de olhar para isso e dizer, eu fiz, ou ter muita dificuldade de reconhecer que fomos nós que fizemos. E assumir as consequências, porque de tudo na vida a gente tem que pagar um preço. E por tudo a gente tem que assumir o resultado naturalmente. Então saber que nós vamos morrer. Tem aquela história do marajá indiano que todos os dias ele fazia um ritualzinho na casa dele, era rico, o nome já está dizendo o título do marajá, mas ele fazia um ritualzinho se lembrando da morte dele. Então ele se deitava assim como se fosse uma espécie de caixão, ficava endurecido ali, enrijecido por algum tempo e dizia que estava morto. Os filhos não entendiam aquilo, nem gostavam de ver aquela cena. Parecia um algoro e tal, mas não era. Era uma forma que ele tinha de se conectar à sua dimensão mortal, para que ele não se perdesse na vida em ilusões, em fantasias, em enganos, em ficções. E quem tem algum dinheiro, quem tem algum prestígio, tem mais probabilidade de se perder, que era o caso dele. Eu acho que valia a pena a gente procurar, vez por outra, conectar-se com essa dimensão de finitude que está presente em todos nós. Tem um livrozinho do Richard Carlson, que é um livro de cabeceira, Não Faça Tempestade em Copo d'Água, e tem um dos subtítulos, que é um dos capítulos, que o título é esse: Imagine-se no seu próprio funeral.
É uma coisa interessante. Você se imaginar no seu funeral, às vezes é horripilante, horripilante. Eu, como padre, né, aqui menos, porque nós temos muitos padres, mas lá em Portugal, durante 12 anos, eu celebrei muitos funerais. População já muito envelhecida, e naturalmente há muitos funerais. E o funeral tem todo um rigor celebrativo, bonito, que a gente fazia isso aqui outrora, há 30, 40 ou mais anos. E lá se faz da mesma forma, se leva muito a sério o funeral. É uma celebração e tanto. E aí, vez por outra, quando eu estava diante do féretro, ali no caixão, abria-se o caixão, eu dava uma olhada para a pessoa que tinha morrido, fechava meus olhos, 15 segundinhos, um pouco mais, um pouco menos. E eu imaginava que fosse eu que estivesse ali dentro daquele caixão, naquele exato momento. Enquanto eu não abri os olhos, era um terror, porque eu vivia essa experiência dentro de mim. Mas depois eu abri os olhos, olhava de novo e dizia, não, não sou eu não, ainda não sou eu, mas poderia ser, e um dia será. Imaginar-nos no nosso funeral, ao invés de nos dar tristeza, depressão, dor, pode ser por um momento muito pequeno, é uma forma da gente acordar e dizer, eu tenho que fazer as coisas porque eu vou morrer. Eu tenho que ser bom, tenho que melhorar a minha vida, eu tenho que fazer as alterações aqui e acolá, porque vai chegar o tempo e eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não posso chegar lá de mãos abanando. Eu preciso oferecer alguma coisa, porque eu recebi muito. E a quem muito foi dado, muito mais será cobrado, pedido e exigido. Essa é uma terceira dimensão importante sobre as cinzas. E por falar em morte, quando nós temos consciência da nossa morte, não tem nada nem ninguém nesse mundo que nos passe a perna, que nos engane, que nos iluda. Nada. Quando eu sei que vou morrer, a morte é algo tão contundente que eu vejo tudo claramente. As prioridades, as necessidades, o que é importante, o que é urgente, e só não faço se não quiser. Mas a morte não ilude ninguém. Pelo contrário, didaticamente a morte nos instrui, nos dá sabedoria e nos dá senso de urgência e de priorização nas nossas vidas. Quando eu sei que vou morrer e sei que está breve o tempo, o que é que importam as coisinhas pequenas que me fazem no dia a dia? Os sofrimentozinhos, as falações, as ideias que tem sobre mim, nem sempre as melhores e as corretas. O que importa as perseguições que fazem a meu respeito, as fofocas e as intrigas que criam em torno do meu nome. Quando eu sei que eu vou morrer, eu tenho a morte diante de mim, tudo isso é secundário. Tem um valor extremamente pequeno e irrisório. Aliás, tem um exercício que, se vocês quiserem fazer, vão gostar de fazer uma vez ou outra. Quem sabe até hoje. Não é longo. Chegar em casa, pegar uma folha de papel e uma caneta. É capaz de nem mais existir folha de papel e caneta na casa da gente, porque hoje é só celular. E aí, a gente começar a escrever. Escrevam só 5 problemas dos maiores que você tem sofrido nesse momento. E todo mundo tem problemas. Coloco lá 5, os maiores. Aqueles que às vezes parece que nem solução tem. Olhe bem para eles e perceba o tamanho deles. Depois feche os olhos por 10, 15, 30 segundos. Imagine que na próxima semana você vai morrer. E experimente essa imaginação como algo muito real. Depois abra os olhos de novo e olhe para os 5 problemas que você escreveu. Ele já não tem o mesmo valor e o mesmo peso do primeiro olhar. Não tem. Eles não valem absolutamente nada diante da nossa morte. Ou seja, a nossa morte nos ajuda a redimensionar o tempo inteiro a nossa vida, colocando o que é valor na frente, o que não tem valor nenhum para trás. E aí vem de novo o título daquele livro do Richard Carlson, Não faça tempestade em copo d'água. E ele arremata, e tudo nessa vida são copos d'água. Tudo
copo de água. Nem mais e nem menos. Depois, em relação ao Evangelho, e aqui eu passo rapidamente para que a gente não fique sem falar sobre ele, 3 coisas o Evangelho nos diz. Primeiro, ficai atentos. Essa é a primeira e maior recomendação de todas as tradições religiosas. Ter atenção, saber escutar, ter cuidado com a vida, perceber o que está nos acontecendo no exato momento em que está acontecendo. Porque, afinal de contas, a única crise intolerável é aquela para a qual a gente não tem uma escuta, não está atento, não tem uma interpretação para oferecer. A ela é um Deus nos acuda. Mas seja lá que crise for, a maior e mais importante, se a gente tiver um sentido para dar àquela crise, fruto da nossa atenção, a gente passa por ela, a gente a supera com relativa facilidade. Então, estar atento significa ter consciência, não se deixar alienar, não fugir do momento presente. A pessoa atenta é capaz de perceber o que ela deve fazer naquele exato momento, o que deve deixar de lado também naquele exato momento. O que deve corrigir, o que tem ajudado na sua vida, o que tem atrapalhado a sua vida. Nesse sentido, Deus nunca vai exigir de nós outra coisa. Perfeição não vai porque somos imperfeitos. Santidade não vai porque nós não somos santos. Mas atenção Ele pode exigir, porque nós podemos ser atentos. Atentos a tudo e a todos. Dizem os antigos orientais que há 2 maneiras da gente errar na vida. Errar, todo mundo erra. Uma é o jeito certo e a outra o jeito errado de errar. Qual é o jeito certo de errar? É errar atentamente. Quando a gente erra com atenção, logo corrige o erro. Quando a gente erra de forma desatenciosa, aí comete o mesmo erro infindas vezes. Então é preciso colocar atenção na nossa vida. Segunda coisa do Evangelho: não pratiquem a justiça de vocês na frente dos outros, só para serem vistos e aplaudidos por eles. Talvez aqui a gente tenha aquela real definição de ética, uma coisa tão cara a todos nós. O ser humano ético é aquele que age por ele mesmo, por uma motivação interior, por sua própria consciência, sua própria fé, e não apenas para que os outros vejam a sua ação, para ser aplaudido, elogiado, ou para responder a expectativas alheias. E muitas vezes a gente age assim. Primeiro olha se tem gente para ver, aí depois determina o que é que vai fazer. Espiritualidade, meus irmãos, espiritualidade, religião, é aquilo que a gente faz quando está sozinho. Religião não é o que eu faço quando eu estou na igreja com todo mundo me vendo. Isso é uma expressão religiosa, isso é religiosidade, isso é partilha da fé comunitária. Religião, no sentido pleno e profundo do termo, que significa espiritualidade, vida em Deus, significa aquilo que eu faço quando não tem ninguém me olhando, quando eu estou simplesmente sozinho. E essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer. Como é que eu tenho agido quando estou sozinho? Aí eu vou me encontrar, de fato, na minha fé. Nesse sentido, é muito importante que a gente possa viver essa experiência da ética muito pessoal e da nossa religiosidade, que tem que ser religião e espiritualidade. E a terceira coisa que o Evangelho nos diz é que nosso Deus é aquele que vê o que está oculto, está escondido. E é disso que dependerá a nossa recompensa final. Isso é um conforto muito grande para a gente. Quando eu ou vocês fizermos alguma coisa com boa intenção e que eventualmente tenha fracassado em termos de resultado, e que muitos nos atirem pedras, reprovem, nos condenem, nos julguem, é muito bom saber que Deus está vendo a motivação com que eu fiz aquilo que fiz.
Deus percebe a minha intenção. E isso basta. Se os outros não percebem, problema deles. Seria muito bom se percebessem, porque a gente uniu o útil ao agradável, mas nem sempre a gente pode ter tudo na vida. Se eu tiver de escolher, que eu escolha ter Deus do meu lado. Então Deus é aquele que vê o que está escondido e que ninguém, às vezes, consegue perceber. Dessa forma, nós nunca estaremos sozinhos na nossa solidão. Deus nos é sempre solidário. Porque nesse mundo sempre haverá pessoas que nos entendem e pessoas que nos reprovam. Isso não tem a menor importância. O que realmente importa é que tenhamos a certeza da existência de um Deus, que é o nosso Deus, que conhece a nossa alma, a nossa consciência e a retidão dos nossos propósitos. Podemos até sofrer eventualmente no nosso próprio corpo as consequências negativas de atitudes que tomamos e que fracassaram. O tiro saiu pela culatra, as coisas não foram como nós imaginamos e por isso fomos mal interpretados, fomos julgados e condenados. Mas isso nunca nos deve preocupar. Afinal, já dizia Jesus Cristo, não tem mais os que matam o corpo, mas nada, absolutamente nada, podem fazer contra a alma. Temei antes aqueles que podem condenar a alma a uma vida totalmente fora da felicidade e do bem-estar. Fiquemos com essas poucas ideias e que elas, nesse dia grande das cinzas, nos ajudem de alguma maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.